Território obscuro. Olá, Território Obscuro. Sou inscrita do canal já há algum tempo e cheguei até o seu canal pelo motivo de procurar em toda a internet uma explicação do que aconteceu com a nossa família. Eu demorei, mas tomei coragem e resolvi escrever para você o que aconteceu conosco. Pensei muito antes de te enviar, pois é uma coisa que só nós sabemos e nem nossos amigos mais próximos ou mesmo os parentes sabem na íntegra a história. Mas ao ver o respeito com que você trata o assunto e até mesmo quando vi em um dos seus vídeos que você mesmo já teve essa experiência, decidi então contar a história de minha família. Demorei também a te enviar, pois queria que tudo fosse contado na íntegra e demorei uns 15 dias escrevendo pouco a pouco todo o relato, para que não faltasse nenhum detalhe. Sei que ficará longo, mas assim é preciso. Bem, vamos ao relato. Tudo começou no final dos anos 80. O meu avô havia comprado uma fazenda na cidade de Palmeira, no Paraná. Mudamos para lá com a família com a finalidade de trabalhar na terra. A cidade era, e ainda é, uma cidade bem pequena. Lugar onde todos se conhecem, por isso vou trocar os nomes, ou simplesmente só citá-los como irmão, pai, mãe, vó e por aí adiante. A economia da cidade era e ainda é movida pela agricultura. Plantação de soja, milho, arroz, etc. Meu avô estava acostumado a lidar com café e teve que se acostumar com essas outras culturas. Então, logo de começo, ele contratou um funcionário que conhecia bem dessas plantações para auxiliá-lo. O homem se chamava Pedro. Logo, os dois se tornaram grandes amigos. O meu avô sempre foi de amizade fácil e Pedro parecia ser um bom homem. Logo, todos nós estávamos habituados com aquela nova cultura de plantação, dando uma boa engrenada nos negócios da fazenda. Meu avô sempre foi um homem seguro, não confiava em banco nem em política. E o Brasil naquela época vivia um tormento na economia com a inflação. Não guardava dinheiro em banco, gostava de comprar terras e terrenos, investia em ouro e prata e guardava tudo em um local de conhecimento somente dele e da minha avó. Palmeira é uma cidade também conhecida por suas lendas. Há várias lendas de diversos tipos de assombrações na cidade. E para nós, naquela época, ainda crianças, era tudo motivo para medo. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Na época eu tinha 12 anos. E além de estudar, ajudava no trabalho da fazenda. Morava em uma das casas da fazenda com meus pais. Apesar de nascida em Minas Gerais, eu nunca havia morado em roça. E aquilo ali, tudo era novidade para mim. Então sentia um pouco da falta dos amigos, já que ali o maior contato era com os irmãos e primos. Amigos era só na escola. E depois que íamos para casa, eram os afazeres e a lição de casa. E no fim de semana, as brincadeiras eram ali mesmo na fazenda. Passado já alguns anos, já no início dos anos 90, como tudo corria muito bem para nós, o meu avô decidiu comprar um pequeno sítio que tinha ali nas proximidades e investir em plantação de café. Conversou com Pedro e propôs um negócio com ele, que ele tomasse conta da plantação e tudo que fosse produzido seria dividido entre eles. Pedro topou na hora. Seria um ótimo negócio para ele e ainda mais agora, que era recém-casado e se mudaria para uma ótima casa que havia no sítio. E o combinado era que o meu avô
lhe transmitiria todo o seu conhecimento com a plantação de café, já que Pedro nunca havia trabalhado com café. E isso foi um golpe de sorte, pois logo que o meu avô investiu todo o dinheiro que tinha no sítio, veio o plano Collor. Levou todo o dinheiro que muitos produtores tinham no banco, mas como eu disse antes, o velho era desconfiado e não tinha mais um tostão no banco. E foi a hora de começar a vender a safra estocada, pois a inflação estava nas alturas. Tudo ia bem para nós, apesar da situação do país, mas infelizmente Pedro sofre um acidente, caindo do trator e este passando por cima de uma de suas pernas. Ficou vários dias no hospital e foi aí que nossa família acha que começou todo o nosso infortúnio. Guardem bem essa informação. Bom, meu avô teve que se dedicar muito mais no sítio, já que Pedro estava no hospital, então tinha que praticamente passar o dia por lá orientando alguns dos trabalhadores. A esposa de Pedro, que vou chamá-la aqui de Maria, estava com um filho pequeno, ainda de colo, e meu avô tinha que ficar de olho neles também, pois ela não tinha família por ali para auxiliá-la. Ela não dirigia, então não tinha jeito de ir até a cidade para ir ao supermercado ou levar o bebê a consultas no médico, ou mesmo ver o marido que estava internado devido às complicações na cirurgia da perna. Então meu avô fica incumbido de ajudá-la com isso tudo. Passou-se uns meses e Pedro já estava melhor, tinha se curado e havia ficado um pouco manco da perna esquerda, a qual havia fraturado, mas não o impedia de trabalhar. Tudo corria normal na fazenda e no sítio. Os negócios prosperavam. E chegou junho de 1990, as festas juninas. Se juntamos todos na fazenda e fizemos uma grande festa. Pedro apareceu com a esposa e, para nossa surpresa, ela contou a nós que estava grávida novamente. Só que você via nos olhares dos dois que não tinha aquela alegria. Minha mãe e vó ficaram meio que desconfiadas dessa tristeza, mas achava que era porque às vezes eles não estavam esperando outro filho tão logo, já que o primeiro não tinha nem um ano ainda. O tempo passou, o bebê nasceu e foi registrado com o nome de João Augusto. Era a junção dos nomes dos dois avós, o materno e o paterno. E se notava ainda uma certa tristeza em Pedro. Ele não era mais aquele homem alegre, trabalhador. Se distanciou de todos. E quando João Augusto completou 5 anos, Pedro simplesmente sumiu. Foi embora sem dar satisfação a ninguém. Simplesmente pegou somente seus pertences, colocou no carro e foi embora. Se foi sem dizer para onde e o porquê, deixando a esposa com 2 crianças pequenas para cuidar. Foi um choque para todos nós. Apesar dele não estar muito bem, não esperávamos isso dele. Foram levantadas várias hipóteses. Achavam que ele havia ficado meio que depressivo por causa do acidente e ter ficado um pouco manco. E mais uma infinidade de coisas. Mas o motivo verdadeiro só iria aparecer anos depois. A vida continuou. Meu avô deixou que Maria morasse com as crianças no sítio, já que ela não tinha para onde ir. E João Augusto era um pouco adoentado. Parece que sofria de anemia. Era bem magrinho, pálido. E como Pedro foi embora sem receber nada dos anos trabalhados, ele achou que por bem ajudá-la, até que pelo menos as crianças ficassem um pouco mais velhas, pudessem dar um rumo em suas vidas. Vida passou. Fiquei adulta, casei e estava grávida do meu primeiro filho e primeiro bisneto do meu avô. Sei que até agora não tem nada de terror no relato, mas como falei lá no começo, eu queria que a história fosse contada na íntegra
e essa parte era importante para que todo o desfecho do relato fosse entendido. O ano era de 2006. O meu avô ainda continuava com os trabalhos na fazenda e no sítio, agora com a ajuda dos netos, que já eram homens formados. Maria ainda morava no sítio com os filhos. O mais velho, com 16 anos, já trabalhava no sítio. E João Augusto, por enquanto, só estudava, já que era meio doente. No aniversário de 15 anos de João Augusto, ele precisou ser hospitalizado, pois ficou muito doente. Foi transferido de ambulância para Ponta Grossa, Paraná, que é uma cidade bem maior para tratamento. Precisou até de transfusão de sangue, pois estava com uma anemia muito alta. Ficou internado alguns dias e voltou para o sítio. Logo que voltou, eu, minha avó e minha mãe fomos visitá-lo e percebi que ele estava estranho. Bom, ele sempre foi meio diferente, assim por dizer, mas agora ele estava a mais. Conversou pouco com nós e ficava sempre de cabeça baixa, mas mesmo assim eu percebia que ele me olhava. Só me fez uma pergunta: para quando era o nascimento do meu bebê? E eu disse que estava previsto para até o fim de março. Ele somente sorriu e disse: nossa, que sorte, vai nascer na quaresma, né? Eu não entendi nada, mas também nem dei muita bola. Ele sempre foi muito estranho. Maria estava, parece que, meio aflita, ao invés de tranquila, por ter o filho em casa de novo. Mas mesmo assim achamos que tudo era pelo episódio que passaram. Fomos embora e a minha mãe comentou no carro com a minha avó: logo vamos ter surpresa com aquele piá. Tem coisa bem errada ali. Bom, daí, como diz o ditado, dali para frente só foi para trás. Em uma noite de sexta-feira, escutamos vários barulhos pela fazenda. Nunca nada parecido havia acontecido ali. No outro dia, bem cedo, várias das criações que tínhamos ali para consumo próprio mesmo foram mortas. Meu pai desconfiava de ataque de onça, mas meu avô, na sua sabedoria, disse: onça abate e leva para comer em outro lugar. Não deixa tudo destroçado assim, não. Ela escolhe um animal somente, mata e o leva embora para comer em um lugar tranquilo, sem ser incomodada. Isso deve ter sido outro bicho. E meu pai disse: mas qual bicho tem por aqui que faria isso? O meu avô só balançou a cabeça e disse: bom, teremos que aguardar e ver se volta. Por enquanto, vamos reforçar o galinheiro e o chiqueiro para tentar evitar que entre novamente. Se passou mais uma semana e novamente na sexta-feira escutamos barulhos em torno da casa. Parecia o galopar de um cavalo, mas não com barulho de cascos batendo no chão, e sim um barulho abafado de galope. Aquele bicho correu a noite toda por ali, em volta da casa. Grunhia esquisito, parecia um murmúrio. Eu e meu marido não tivemos coragem de olhar pela janela. O barulho que ele emitia não era desse mundo, não. Parece que essa noite ele deu foco só em minha casa. No outro dia, logo cedo, eu fui na casa da minha mãe e ela disse que ouviu também algo correndo pelas casas e achou estranho que os cachorros não latiram. À tarde, o meu avô volta desolado do sítio. Ele foi chamado lá por um dos funcionários e alguma coisa naquela noite havia arrancado todas as mudas novas de café que eles haviam plantado. Não havia explicação para aquilo. Não existe bicho que faça isso, pelo menos bicho normal. E aí, as coisas só foram piorando. Além desses ataques, os maquinários da fazenda também começaram a amanhecer destruídos. Parecia que algo havia mordido e
e arrancado correias das máquinas, furado os pneus dos tratores. Só que não era furo de faca, prego, eram cortes como garras. Eram sempre 4 marcas profundas. Funcionários e familiares começaram a ficar assustados com esses acontecimentos, ainda mais por estarmos em época de quaresma e a cidade já ter ali seus relatos de assombrações. Na segunda-feira, dia 27 de março de 2006, às 14h35 da tarde, nasceu meu filho. Era o dia mais feliz de minha vida. Nasceu perfeito e com saúde. E na quarta-feira à tarde, já estávamos de alta para ir para casa. Meu marido não queria que voltássemos para a fazenda. Bom, pelo menos até parar ou descobrir o que estava fazendo aqueles ataques. Queria que a gente ficasse na minha sogra lá na cidade. Mas eu queria minha casa, o meu aconchego. E após muito relutar, acabei ganhando e fomos para a fazenda. Mas hoje eu me arrependo de ter feito essa escolha. Na noite de quinta-feira para sexta, aquela coisa veio até minha casa, embaixo da janela do meu quarto, e ficava fazendo uns barulhos terríveis. Fungava, grunhia, arranhava o chão. E na hora que o meu bebê acordou e chorou, pois estava com fome, aquele bicho enlouqueceu. Ele se jogava contra a parede, que chegava a balançar a janela. Aquela barulheira acordou meu pai na casa vizinha, que olhou pela janela para ver o que acontecia, e na hora que avistou que era, correu pegar sua arma e atirou para cima para assustar o bicho, que assim que ouviu os disparos, correu em direção à mata. Meu pai foi até minha casa para ver se estávamos bem, e não quis me dizer na hora o que ele tinha visto. Me disse que não chegou a atirar no que ele viu, pois ele estava muito próximo à minha janela e poderia que acertasse nós aqui dentro se ele errasse. Apesar de insistir muito, meu pai não disse o que viu naquela hora. Foi até sua casa, pegou mais munição e ficou o resto da noite sentado no sofá da minha casa, fazendo vigia. No outro dia cedo, com tudo mais calmo, se reunimos na casa do meu avô e meu pai disse o que viu. Era uma criatura magra, com a altura de um homem. Tinha pelos falhados pelo corpo, que era acinzentado, orelhas grandes como de burro, só que eram caídas, e a cara com um focinho meio achatado, os olhos brilhantes num tom amarelado. Não era um bicho conhecido. Era uma aberração que meu pai disse que só poderia ser um lobisomem. Não tinha outra explicação para o que ele tinha visto. Era difícil de se acreditar. Mas o meu pai não tinha o porquê mentir ou inventar uma história dessas. E outra coisa, eu também tinha escutado os barulhos que aquilo fez, e com certeza não era um bicho normal, não. Só restava saber de onde vinha aquela criatura, já que fazia anos que morávamos ali e nunca tinha acontecido isso. Meu avô falou com os vizinhos próximos e ninguém tinha visto nada. Parecia que aquela coisa só ia nas nossas terras. Meu avô conversou com um velho conhecido dele, o Chico, que tinha a fama de ser benzedor, curandeiro, esses tipos de coisa. E disse que ele tinha que descobrir logo o que essa coisa queria com eles, porque estava chegando véspera de Sexta-feira Santa, que já era o dia que o bicho ficava mais forte, e depois disso, com certeza, ele só apareceria no outro ano, na época de Quaresma novamente. E meu avô pergunta: mas como eu descubro uma coisa dessas, homem? E o velho Chico lhe pediu que levasse ele até o último lugar que o bicho esteve. Foram para a fazenda e meu avô o levou até a janela do meu quarto. E quando o velho Chico viu que eu estava com criança nova,
já balançou a cabeça e disse: tá aí o que ele quer. Criança nova, sem batismo. Mas eu falei para ele que aquilo já tinha aparecido antes do meu filho nascer. E o homem disse que devia ser alguém conhecido, alguém próximo. Mas quem? Não tínhamos conhecido ninguém novo. Não tínhamos funcionários novos. Eram sempre as mesmas pessoas que estavam ali. Não havia aparecido ninguém de diferente. O velho Chico então decidiu que ia tentar ajudar, já que tinha criança envolvida. E com certeza o bicho era ruim, vingativo, para estar fazendo aquilo, e merecia ser descoberto, logo e dado fim nele. Fez um patuá com algumas flores e cinzas que queimou de uma casca. Disse que eu usasse comigo, que quando a pessoa que virasse bicho chegasse perto, ela ia passar mal, ia dar uma espécie de enjoo, e era uma das únicas maneiras de descobrir quem era. Passado alguns dias de calmaria, a minha mãe pede para que eu vá com ela até o sítio para visitar Maria, pois segundo um dos funcionários, ela havia sofrido um acidente. Estava bem machucada, mas ficava recusando ajuda. Fomos até lá e ao chegar, conversamos com alguns funcionários que também eram moradores do sítio e nos disseram que as noites estavam terríveis por ali, que um bicho corria o sítio todo fazendo uma barulheira danada, matava as galinhas, batia nos cachorros e ficava a noite toda grunhindo como um lamento. A mulher de um dos homens veio em minha direção e disse: venha, fique em minha casa até a sua mãe terminar a visita a Dona Maria. E eu disse que agradecia, mas eu queria ver ela também. E a moça insistiu tanto que eu fosse na sua casa que eu até fiquei brava. E disse: não vou, eu não quero, eu quero ver a Maria. E ela ainda insistiu e disse, mesmo sob o olhar de reprova do marido: não entre lá não, moça. Não entre lá com seu filho. Desculpe lhe dizer, mas essa casa está amaldiçoada há muito tempo. Nisso o marido ralhou com ela e mandou que parasse de besteira e me pediu desculpa. Disse que a esposa era muito supersticiosa. E daí eu fiquei curiosa e quis saber o porquê. E mesmo sob reprova do marido, ela me disse que o bicho que corria nas noites vinha dali, ela tinha certeza. Eu sorri e falei para ela que não, que conhecia cada um deles dali. Os meninos eu conhecia desde bebê, e que isso é recente, que nunca tinha acontecido antes. Quando ela ia falar mais alguma coisa, a minha mãe me chamou. Então me despedi e fui com minha mãe para a casa da Maria. Ao entrar, vimos a situação da mulher. Ela parecia que havia sido atropelada por um caminhão. Estava deitada na cama e o filho mais velho ao lado. E ao perguntarmos o que havia acontecido, ela disse que havia caído de uma escada enquanto trocava uma lâmpada. Mas dava para ver que não parecia um tombo de baixa altura. Parecia mais que tinha caído do telhado da casa. Estava cheia de escoriações e arranhões, com o braço enfaixado. Maria demonstrava um certo desconforto com nós ali. Parecia que não queria nossa presença. Lembrei do que falou o velho Chico e cheguei bem perto dela e do filho, mas não vi reação alguma deles, além de só querer que fôssemos embora logo. Eu, por mim, já tinha ido, mas minha mãe, devido ao tempo de amizade entre elas, ficou ali mais um pouco, tentando entender o que tinha se passado. Perguntei sobre João Augusto e me disseram que ele estava trancado no quarto como de costume. Perguntei ao irmão se ele tinha ficado mais doente e o irmão respondeu entre dentes que não, que ele estava bem até demais. Bom, saí do quarto da Maria
e fui em direção ao de João Augusto. Eu queria vê-lo, já que tudo ali estava tão estranho. Maria gritou comigo e disse que não era para incomodá-lo. E eu, já começando a ficar irritada por causa da desfeita com a visita e também já não estava de bom humor naquele dia, que pensei bem em voz alta: você não manda em mim, e essa casa é bem dizer nossa. Eu vou lá ver ele e pronto. O irmão arregalou os olhos e minha mãe pôs a mão na boca. E eu, nem aí, fui lá e bati na porta. Ele abriu e assim que me olhou, começou a passar mal. Parecia que ia ter um ataque. Fazia tempo que eu não o via. Ele estava mais magro, mais pálido que de costume. Tinha olheiras terríveis e parecia que não tomava banho há dias. Me empurrou, mesmo eu estando com meu bebê no colo, e correu para o banheiro. Trancou a porta e começou a vomitar. Dava para escutar o barulho dele vomitando. Eu fiquei pasma, parada, petrificada. Não sabia o que fazer. E logo um cheiro horrível tomou conta da casa. Sabe quando estraga alguma coisa dentro da geladeira e você abre a porta e impregna a casa toda? Foi isso que aconteceu. Minha mãe saiu rapidamente do quarto, me puxou pelo braço, entramos no carro e fomos embora. Não falamos nada o caminho todo. E quando chegamos em casa, contamos ao meu pai e vô sobre o acontecido. Bom, agora só nos restava acreditar no velho Chico. E se fosse verdade, João Augusto era o lobisomem. Meu avô e meu pai disse que como podia, que conhecia ele desde bebê, e como de repente ele podia se transformar nisso. E o porquê de destruir logo o lugar onde ele morava e dos seus conhecidos, que o tratavam como família. Bom, meu marido queria que eu fosse para a casa de minha sogra, e eu decidi ir. Estava chegando o último dia de quaresma, e eu não queria pôr meu filho em risco. Segundo o velho Chico, aquele seria o dia que ele teria mais força e tentaria terminar o seu propósito. Bom, daqui para frente vou contar o que me foi relatado pela minha família, já que eu não estava mais lá. De quinta para sexta-feira, a criatura voltou na fazenda, tacou o terror e tentou entrar na minha casa de qualquer maneira. Meu avô e meu pai, como sabiam que a casa estava vazia, saíram armados e atiraram tudo o que podiam na direção daquele bicho. Ele correu para a mata e não sabem ao certo se atingiram ele ou não. No outro dia bem cedo, foram ao sítio, meu pai, mãe e avô, para ver se tudo isso era verdade. E chegaram lá, a casa da Maria está destruída. Porta arrancada, parecia que havia passado um furacão por dentro da casa. Estava tudo revirado, quebrado. Maria estava trancada no quarto, com um filho mais velho. A porta era dessas de madeira antiga, reforçada, mas estava toda arranhada pelo lado de fora. Os arranhões eram tão profundos que quase atravessavam a madeira. Quando escutaram ele chegando, abriram a porta, que além de trancada por dentro com escola de madeira, ainda tinha um guarda-roupa encostado nela. Perguntaram o que aconteceu. Maria só chorava e não dizia nada. O filho então disse, olhando para o meu avô: tudo isso é culpa sua. Se virou para a mãe e disse: conta logo, todo mundo precisa saber. Daí quem sabe esse tormento todo acaba. E se você não contar, eu conto, disse ele, indignado. A mulher se acalmou e começou a falar. Bom, João Augusto era fruto de um relacionamento dela com o meu avô. Da vez que o Pedro se acidentou e ficou internado, ele e meu avô ficaram muito próximos e acabou que aconteceu.
E quando Pedro saiu do hospital e logo ficou sabendo que a esposa estava grávida, até desconfiou, mas não tinha certeza, até o menino ficar maior. Já que ele e a mulher eram morenos, e o menino era bem branquinho, bem diferente do irmão. Pedro não sabia que a traição era com o próprio patrão e amigo, até quando João Augusto completou 5 anos. Em uma briga com Maria, ela acabou confessando que o filho não era dele mesmo, e sim do meu avô. Pedro, envolto em raiva, disse que ia matar os dois. Mas o que ninguém sabia, além da mulher, eram os segredos religiosos do marido. Pedro era devoto de São Cipriano, e mesmo tendo vindo embora para o Paraná, não largou sua crença que lhe foi apresentada por um tio quando ainda ele era criança. Essa parte ficou meio obscura, pois acho que nem a própria esposa sabia ao certo o que o marido cultuava. Só sabia que em certas noites ele se cobria com uma espécie de couro peludo de algum tipo de animal e saía com um livro embaixo dos braços e só voltava no amanhecer. Na maioria das vezes, voltava todo sujo e cheirando mal. E no dia que ficou sabendo da traição, disse que ia matar ela e meu avô. Mas depois, no outro dia, ele não disse mais nada. Ficou em silêncio por uma semana. E em uma sexta-feira, pegou João Augusto sem ela perceber e levou para a mata, só aparecendo no outro dia bem cedo, com o menino envolto no couro peludo de bicho. Entregou o menino para ela e disse: "O próprio fruto da sua traição irá de me vingar." Arrumou suas coisas e sumiu sem deixar vestígios. Bom, até o dia que João Augusto passou mal e foi parar no hospital em Ponta Grossa. Do nada, Pedro apareceu no quarto do menino e lhe contou toda a história e disse o porquê dele ser daquele jeito, e que se prometesse que daria fim no meu avô, ele contaria como se livrar daquela maldição. Como João Augusto prometeu vingá-lo, Pedro lhe entregou o couro e o livro. E João, por raiva de tudo que estava passando, sabendo que eu estava grávida, decidiu que passaria aquela maldição para o meu filho. João contou para a mãe que a única dificuldade era que ele teria que estar virado no bicho para poder passar a maldição, e teria que ser em época de quaresma. O que foi o que o Pedro fez com ele? Esperou uma semana, aquela que ele ficou quieto, que era a chegada da quaresma. Levou João Augusto na mata, se transformou e passou a maldição para ele. João dizia até lembrar os detalhes do ritual, apesar de ainda ser uma criança. Lembra de ver Pedro virando o bicho em sua frente. Só que João estava tão possesso de raiva que não se controlava e acabou fazendo todo aquele estrago nas propriedades. Ele ficou com um ódio tão mortal do meu avô, que era o seu pai, pelo sofrimento que ele fez o irmão mais velho passar com o abandono do seu pai Pedro. Ainda, a mulher contou que João, depois que Pedro fez aquele ritual com ele, que pelo menos uma vez por mês ele passava mal durante uma semana. Não comia nada, acabava se transformando em bicho. Só que não era uma transformação completa. E também ele não era agressivo naquela época. Ele só foi se transformar completamente depois que fez 15 anos. E ficou agressivo depois que descobriu toda a história. Daí não respeitava mais sua mãe Maria e acabou agredindo em uma noite que ela tentou impedir que ele saísse para atacar a fazenda. Segundo ele, só gostava do irmão mais velho,
pois era o único que não tinha culpa de nada. Bom, depois disso tudo, já não tinha muito o que fazer. O meu avô acabou entrando em depressão, pois não sabia que João era filho dele, e disse que mesmo estando errado, se soubesse, ele teria assumido a responsabilidade. A minha avó ficou sabendo, ficou furiosa com meu avô, fez ele vender o sítio e comprar uma casa para ela em outra cidade, e foi morar sozinha. Maria acabou que sumiu junto com o filho mais velho, logo depois desse acontecido. João Augusto não foi mais visto por ali. Bom, com certeza foi embora com a mãe e irmão. Nós não tínhamos muito o que fazer, já que meu avô ficou desgostoso com tudo, e acabamos por convencê-lo a vender tudo e sairmos dali. Não tinha mais confiança em morar na roça, pois vai que agora o tio João Augusto aparecesse querendo vingança. Eu vivo com medo. Aliás, a família vive com medo, apesar de fazer 18 anos do acontecido. Hoje, evitamos zonas rurais e locais sem movimento. Não temos redes sociais com nossos nomes e nem com nossas fotos. Mudamos para bem longe do Paraná e não temos mais contato com ninguém de Palmeira. Meu avô faleceu pouco tempo depois. Entrou em uma depressão muito forte e acabou adoecendo do coração. Fico até hoje procurando relatos de ataques dessa criatura, o lobisomem, para ver se alguma característica se enquadra com o João. E foi assim que conheci o seu canal. Tento ainda achar uma resposta para a existência desse ser. A verdade é que nunca conhecemos o verdadeiro interior das pessoas, e a prova disso é o meu avô e o Pedro. Bom, é isso, Território Obscuro. Sei que ficou gigante o relato, mas como eu disse antes, precisava ser assim. Assim que você gravar o vídeo, vou baixá-lo e guardar para mostrar, quem sabe, para os meus netos. Acho que eles devem saber dessa história que aconteceu em nossa família. Abraços, meu amigo. Tá aí, galera. Um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.